Olá! Na nossa conversa de hoje, a gente vai explorar uma filosofia antiga que, olha, está ressurgindo com uma força incrível, o estoicismo. É verdade, tem muita gente falando sobre isso hoje. Sim. E a gente vai usar como base informações da Wikipédia para tentar entender melhor de onde veio, quais são as ideias centrais, né? E por que, séculos depois, ela ainda parece tão relevante para nós. Exato. A nossa missão aqui é meio que desmistificar o estoicismo, entender as raízes, a proposta fundamental. Então, para começar, onde e quando exatamente essa forma de pensar surgiu? E esse nome, estoicismo, o que significa? Olha, o estoicismo nasceu lá na Grécia Antiga, em Atenas. Isso por volta de 300 a.C., mais ou menos. O fundador foi um filósofo chamado Zenão de Cítio. Zenão de Cítio. Isso. E o nome é curioso, né? Vem do local físico onde ele costumava ensinar, a Stoa Poikile. Stoa Poikile, o que é isso? Em grego, significa algo como pórtico pintado. Era uma espécie de colunada, um corredor coberto, sabe? Aberto ao público lá na famosa Ágora de Atenas. E era decorada com pinturas, cenas de batalha e tal. Ah, que interessante. Então, diferente de outras escolas que talvez se reunissem em lugares mais fechados, tipo jardins, Exatamente, como os epicuristas, por exemplo. Zenão escolheu um espaço público, bem no meio do burburinho de Atenas. Isso já diz alguma coisa sobre a filosofia em si. Olha, certamente diferenciava. Sugere talvez uma filosofia mais engajada com a vida pública, né? Menos reclusa. E tem um detalhe legal. No comecinho, chamavam a escola de zenonismo. Ah, em homenagem a ele. Mas esse nome foi logo abandonado. Talvez os próprios estoicos, que tinham uma visão bem humilde sobre sabedoria, até dos mestres, quisessem evitar que virasse um culto à personalidade, sabe? O foco tinha que ser nas ideias, não no homem. Faz todo sentido. Uma origem quase pé no chão, né? Vinda de um pórtico público. Mas vamos ao que interessa. Qual era a grande busca dos estoicos? O que eles, realmente queriam alcançar com essa filosofia toda? Bom, o objetivo principal deles era atingir a eudaimonia. Eudaimonia. Essa palavra aparece bastante, né? Sim, é uma palavra grega-chave e bem difícil de traduzir com uma única palavra em português. A gente pode pensar em algo como florescimento humano, uma vida bem vivida, sabe? Uma felicidade que é profunda, estável, significativa. Que não depende das circunstâncias externas, imagino. Exatamente aí que está o ponto crucial. Uma felicidade que não fica à mercê do que acontece lá fora. Isso já soa bem diferente do que a gente costuma pensar sobre felicidade hoje em dia, né? Que está muito ligada a ter coisas, a eventos. Com certeza. E como eles propunham alcançar essa tal eudaimonia? Qual era o caminho? Para os estoicos, o caminho, e na verdade o único caminho necessário e suficiente, era a prática da virtude. A virtude. Isso. Acreditavam que viver uma vida virtuosa era, por si só, viver uma vida feliz e plena. Eles até identificaram 4 virtudes cardeais, assim, como guias para a ação no dia a dia. Quais eram? Sabedoria, que é entender o mundo e o nosso lugar nele, discernir o que é bom, mal e indiferente. Coragem, para agir corretamente mesmo com medo ou dor. Justiça, tratar os outros com equidade e com respeito. E temperança, ou moderação, né? Ter autocontrole sobre os nossos desejos, nossas aversões. Sabedoria, coragem, justiça e temperança. Ok. E essa ideia de que a virtude é suficiente para a felicidade, isso me leva a uma das coisas que acho mais, contraintuitivas e talvez libertadoras do estoicismo. Como eles viam aquelas coisas que a maioria de nós busca ou teme, tipo saúde, dinheiro, reputação, ou o contrário, né? Dor, doença, pobreza. Exatamente. Aí entra a famosa doutrina da adiáfora. A adiáfora. Que significa coisas indiferentes. Para os estoicos, essas coisas externas, saúde ou doença, riqueza ou pobreza, fama ou obscuridade, prazer ou dor, elas não são em si mesmas boas nem maus. Peraí, como assim? Saúde não é bom e doença não é ruim.
Isso parece radical. É radical. Mas a nuance é importante, sabe? Eles não diziam que essas coisas não têm valor nenhum. Elas têm um valor, sim, mas é um valor relativo, não absoluto. Relativo? Como? Eles viam essas coisas como um material preferido ou não preferido para a virtude poder agir. Ou seja, o importante não é ter saúde ou riqueza, mas como você lida com a saúde quando a tem, ou com a doença quando ela aparece. Ah, entendi. Como você usa a riqueza de forma justa, ou como você enfrenta a pobreza com dignidade, com coragem, entende? É a sua resposta virtuosa a essas circunstâncias que define o seu caráter e a sua paz interior, não a circunstância em si. Entendi. Nossa, isso muda tudo. O foco sai completamente do externo Exato, e vai pro interno. exato. Não é sobre controlar o mundo, mas sim sobre controlar nossas respostas, nossos julgamentos sobre o mundo. Isso explica por que figuras como Sêneca ou Epicteto falavam tanto de resiliência, né? Perfeitamente. É a chave. Se a virtude é o único bem real, e ela está sob o nosso controle, e se as coisas externas são, no fundo, indiferentes para a nossa felicidade essencial, bom, então o sábio estoico, ou mesmo quem está buscando a sabedoria, não se deixa abalar fundamentalmente pelas reviravoltas da sorte. A tranquilidade vem de dentro. Ok, essa ideia de focar no interno é muito forte, mas essa filosofia ela foi sempre a mesma desde Zenão? Ou ela evoluiu ao longo dos séculos? Como foi essa trajetória? Não, ela teve um desenvolvimento bem longo e rico. Os estudiosos geralmente dividem assim em 3 fases principais para facilitar. Certo. Primeiro tem a Estoa Antiga, que vai do fundador, o Zenão, passa por Cleantes e chega até Crisipo. Esse Crisipo foi uma figura fundamental. Ele sistematizou, defendeu a doutrina de um jeito tão forte que é considerado quase um segundo fundador. Nossa. O problema é que os escritos dessa fase, infelizmente, se perderam quase todos. A gente só tem fragmentos hoje. Que pena. E depois? Depois vem a Estoa Média. Aí temos figuras como Panécio e Posidônio. Eles foram super importantes para adaptar o estoicismo para o mundo romano, sabe? Deixaram a filosofia mais prática, mais palatável para a cultura romana. Ah, fizeram a ponte, digamos. Isso, exatamente. E, finalmente, a Estoa Tardia, que a gente também chama de estoicismo romano. É dessa fase que a gente tem textos completos que sobreviveram. E é por isso que ela é tão conhecida para nós hoje. E quem são os nomes dessa fase? Ah, aí tem os nomes famosos que muita gente já ouviu falar. Sêneca, que foi tutor do imperador Nero. Musônio Rufo, que foi mestre do Epiteto. O próprio Epiteto, que tem uma história incrível, né? Nasceu escravo e se tornou um filósofo super influente. Incrível mesmo. E até o imperador romano, Marco Aurélio. Um escravo liberto e um imperador romano. Ambos grandes nomes da mesma filosofia. Isso mostra um alcance social impressionante, né? Sem dúvida. Mostra como o estoicismo se tornou influente em todas as camadas da sociedade romana educada. Mas se era tão popular assim, como é que acabou declinando? O que aconteceu? Floresceu intensamente por séculos. Mas ali a partir do século III depois de Cristo, mais ou menos, começou um declínio. O principal fator foi a ascensão do cristianismo, que se tornou a religião dominante no Império Romano. Ah, claro. As escolas filosóficas pagãs, como o estoicismo, passaram a ser vistas com desconfiança, né, e eventualmente até como uma ameaça. O golpe final veio lá em 529 d.C. O imperador Justiniano proibiu o ensino da filosofia pagã em Atenas, fechando as escolas que ainda existiam por lá. Nossa, um fim decretado pelo poder imperial. Que coisa. Mas as ideias, elas desapareceram junto com as escolas. As escolas institucionais, sim, mas as ideias não. Elas continuaram a ecoar, a influenciar o pensamento. Tivemos um renascimento importante lá na Renascença com o chamado neoestoicismo. Neoestoicismo. É uma tentativa de conciliar o estoicismo com o cristianismo. E, de forma muito notável, a gente está vivendo hoje um ressurgimento bem vigoroso, o que chamamos de estoicismo moderno. Muita gente buscando nessa filosofia antiga ferramentas práticas para lidar com a vida de hoje. Que interessante essa volta. Bom, vamos voltar então para o coração da filosofia. A gente falou da ética, da virtude como caminho para a eudaimonia.
como eles lidavam especificamente com as emoções que atrapalham a gente. Sabe, as paixões? Aquilo que hoje a gente talvez chame de ansiedade, raiva, medo exagerado. Esse é um ponto centralíssimo. Eles chamavam essas emoções perturbadoras de patos. No plural, patei. E a visão deles, especialmente a de Crísipo, era bem específica. Para eles, as páteis são, na essência, erros de julgamento. Erros de julgamento? Como assim? Se eu sinto raiva, é porque eu julguei errado alguma coisa? Exatamente. A raiz da paixão, para eles, está em atribuir um valor absoluto, tipo, isso é muito bom ou isso é terrível. Algo que, na verdade, é indiferente, a diáfora. Dá um exemplo. Claro. Pensa na raiva intensa que você sente por uma ofensa. Ela pode vir do julgamento errôneo de que a opinião da outra pessoa é um mal absoluto, ou que o seu status foi diminuído de forma intolerável, ou medo paralisante da pobreza. Ele vem do julgamento de que ser pobre é um mal absoluto, em vez de ser só uma circunstância indiferente que você pode enfrentar com virtude. Entende? É esse julgamento equivocado que gera a perturbação interna. Nossa, isso muda tudo. Então, não é a situação externa que causa a emoção ruim, Não diretamente. mas sim a nossa interpretação, o nosso julgamento sobre ela. Precisamente. É por isso que o foco todo do treino estoico é na nossa capacidade de julgar, de usar a razão, o logos, para analisar as nossas impressões antes de concordar com elas. Antes de dizer sim, isso é realmente terrível, ou sim, isso é absolutamente necessário para minha felicidade. Então, o objetivo não é eliminar as emoções? Não é eliminar por completo. É transformar as paixões destrutivas, as paté, em algo mais racional, mais equilibrado. Ah, bom. Porque aquela imagem popular do estoico como alguém frio, sem sentimento, sabe? A tal apatia. Isso sempre me pareceu meio estranho. É uma simplificação que pode levar a um entendimento errado, com certeza. Apatia significa literalmente a ausência de patos, ou seja, estar livre dessas paixões irracionais e perturbadoras que vêm dos erros de julgamento. Mas não livre de todo o sentimento. Não, pelo contrário. O ideal estoico, o sábio, ele experimentaria o que eles chamavam de eupateia. Eupateia. Isso, que seriam os bons sentimentos ou as boas paixões, emoções que estão alinhadas com a razão e com a realidade das coisas. E que tipo de sentimentos seriam esses, diferente das paixões comuns? Sim. Por exemplo, em vez da euforia irracional daquele prazer hedonê exagerado por um bem indiferente, tipo ganhar na loteria ou receber um elogio, o sábio sentiria uma alegria racional chara, um contentamento sereno pela prática da virtude em si. Em vez do desejo irracional, epitomia, por coisas como fama, poder, riqueza, ele teria uma vontade racional, boleses, um desejo direcionado para o bem verdadeiro, para as ações justas, para contribuir para o todo. E quanto ao medo? Em vez do medo irracional, phobos, de coisas indiferentes como a dor, a doença, a morte, ele teria uma cautela racional, eulabeia, uma espécie de aversão ou cuidado apenas em relação ao que é verdadeiramente mal, o vício, a falta de virtude, agir contra a razão. São emoções, digamos, lúcidas, apropriadas à realidade. Entendi. Então há uma espécie de reeducação emocional através da razão, não uma eliminação. Isso me lembra aquela frase famosa do Epiteto que você mencionou. Exato. Aquela do início do Enchiridion, o manual dele, é clássica. Algumas coisas estão sob nosso controle, outras não. Estão sob nosso controle nossa opinião, nosso impulso, nosso desejo, nossa aversão, em resumo, tudo aquilo que é nossa própria ação. E continua, não estão sob nosso controle, nosso corpo, nossas posses, nossa reputação, nossos cargos públicos. Em resumo, tudo aquilo que não é nossa própria ação. E vindo dele, que foi escravo, essa afirmação sobre a liberdade interior, que reside só nos nossos julgamentos e escolhas, ganha uma força incrível, né? Uma força imensa. Ele personificava essa ideia. E essa distinção clara entre o que a gente controla e o que não controla.
Isso se conecta com a ideia histórica de destino, não é? Lembra de ter lido sobre uma analogia do cão amarrado a uma carroça? Sim, perfeitamente. Os estoicos tinham uma visão do universo como um todo ordenado racional, governado por uma lei universal que eles chamavam de logos, Logos. que a gente pode entender como razão divina, Deus, ou a própria natureza racional do cosmos. Para eles, tudo o que acontece segue essa ordem causal, esse destino. A analogia do cliente, se lembrou, é ótima. Nós somos como um cão amarrado a uma carroça. Certo. O cão pode escolher seguir a carroça de bom grado, sabe, ajustando o passo, caminhando junto, ou ele pode resistir, empacar, lutar contra a corda. E aí ele vai ser arrastado de qualquer jeito, né? Exatamente, e vai sofrer no processo. E o sábio histórico, então, seria o cão que entende para onde a carroça está indo e caminha junto, aceita. Isso. O sábio usa a razão para compreender a ordem natural das coisas, o fluxo dos eventos, e ele aceita o que o destino traz. Mas não com uma resignação passiva, tipo, deixa pra lá. É com entendimento ativo. Ele foca a energia dele naquilo que ele pode controlar. As próprias intenções, os julgamentos, as ações virtuosas. Entendi. Essa aceitação do que a gente não pode mudar é vista como a chave para a tranquilidade, para a ataraxia, certo? E para viver em harmonia com o universo. Exato. Eles viam o universo quase como um organismo vivo único, sabe? Permeado por esse logos, essa razão. É uma visão que a gente chama de panteísta. Deus ou a razão não está fora do mundo, separado. Está imanente, está em tudo. Se tudo é permeado por essa razão universal, o logos, como é que eles achavam que nós, como indivíduos, poderíamos conhecer essa razão e pensar corretamente? Eles tinham uma teoria do conhecimento, uma lógica própria? Tinham sim, e era bem sofisticada para a época. Eles acreditavam que o conhecimento começa com as impressões, as fantasias que a gente recebe pelos sentidos. Mas a impressão sozinha não é conhecimento, né? Certo. A nossa mente precisa dar o que eles chamavam de assentimento, sincatateses. É como dizer, sim, essa impressão parece verdadeira. Se esse assentimento é firme, claro e baseado numa impressão que realmente corresponde à realidade, aí a gente alcança a catalepsis, uma apreensão segura da coisa. Catalepsis. E o conhecimento verdadeiro mesmo, a episteme, seria um sistema bem organizado dessas apreensões seguras. O Marco Aurélio, por exemplo, ele anotava para si mesmo nas meditações, para sempre definir ou descrever a coisa que se apresentava à mente dele. Para quê? Para entendê-la claramente, sem julgamentos apressados. Uma análise cuidadosa da impressão. Exato. E na lógica eles foram pioneiros. Desenvolveram uma lógica proposicional, focada nas relações entre as afirmações. Se chove, então a rua fica molhada. Diferente da lógica de termos do Aristóteles, que foca mais nos sujeitos e predicados. O Crisipo, de novo ele, foi um gigante da lógica. Dizem que escreveu centenas de livros sobre o assunto. Impressionante! E como essa visão toda de um universo racional, de seres humanos capazes de razão, como isso se refletia na filosofia social deles? Como eles viam a comunidade, as relações humanas? Olha, uma das ideias mais bonitas e, eu diria, mais influentes do estoicismo é o cosmopolitismo. Cosmopolitismo. Cidadão do mundo, né? Exatamente essa é a ideia. Eles argumentavam que, como todos os seres humanos compartilham da mesma centelha da razão universal, do Logos, então nós somos todos, fundamentalmente, cidadãos do mesmo mundo. Membros de uma única e grande comunidade humana. O Epiteto dizia isso de forma muito clara. Somos cidadãos da nossa cidade local, sim, mas também somos membros da grande cidade dos homens e deuses. A grande cidade dos homens e deuses, que bonito isso. E essa ideia tinha implicações práticas na época. Com certeza. Levava uma forte ênfase na fraternidade humana, na justiça, na benevolência, para com todos, independentemente de nacionalidade, classe social, se era livre ou escravo. Eles foram notáveis para a época por defenderem um tratamento humano para os escravos, reconheciam a humanidade compartilhada. Isso é bem avançado para a época. Muito. O Sêneca tem uma passagem famosa sobre isso. Ele diz algo como: trate seu escravo com clemência. Lembre-se que aquele a quem você chama de escravo nasceu da mesma semente que você, desfruta do mesmo céu,
respira o mesmo ar, vive e morre como você. Essa perspectiva universalista foi muito marcante. Realmente marcante. Bom, então, tentando fazer um resumo aqui para a gente organizar as ideias, o estoicismo nos oferece um caminho para a eudaimonia, para a vida bem vivida, através da prática da virtude. Ensina a gente a distinguir o que está no nosso controle, nossos julgamentos, nossas ações, daquilo que não está, os eventos externos. Usando a razão para transformar as emoções destrutivas em sentimentos mais equilibrados, mais racionais. A zilpateia. Isso. E nos chama a viver em harmonia com a natureza racional do universo e também como cidadãos de uma comunidade humana global, tratando os outros com justiça e respeito. É mais ou menos por aí. É exatamente por aí, você resumiu muito bem. É uma filosofia profundamente ética e muito prática, focada em como viver bem aqui e agora, não importa o que aconteça lá fora. E o legado disso é imenso, né? Sim. Como esse legado chegou até nós? Bom, apesar das críticas que vieram dos primeiros cristãos, muitas ideias estoicas acabaram sendo absorvidas e adaptadas pelo próprio pensamento cristão. Conceitos como o logos, a importância da virtude, da consciência moral, a necessidade de autocontrole sobre as paixões, tudo isso encontrou ecos. Interessante essa absorção. E o impacto mais recente que você mencionou do estoicismo moderno? Onde a gente vê isso hoje? Olha, talvez o legado mais visível hoje em dia seja na psicologia. O estoicismo é amplamente reconhecido como a inspiração filosófica por trás de terapias muito usadas, como a terapia cognitivo-comportamental, a TCC. A TCC? Sério? Sim. E também da terapia racional emotiva comportamental, a TREC. Os pioneiros dessas abordagens, como Albert Ellis e Aaron Beck, eles citaram explicitamente a influência estoica. Aquela ideia central que a gente comentou. Não são os eventos que nos perturbam, mas nossos julgamentos sobre eles. Que é do Epicteto, né? Exatamente, uma citação direta dele. Essa ideia é a base da TCC. Muitas técnicas de reestruturação cognitiva que se usa hoje são, na essência, aplicações modernas daqueles exercícios de análise de julgamentos que os estoicos já praticavam há milênios. Que fascinante. Ver como essas ideias tão antigas continuam a ser ferramentas tão poderosas para a gente lidar com a nossa mente hoje. Isso também ajuda a entender que aquele estoico do senso comum, sabe? A pessoa que simplesmente reprime tudo, engole o choro. Que não demonstra emoção. Isso. Essa imagem não faz justiça à complexidade da filosofia, né? Que é muito mais sobre regular, transformar com a razão, do que simplesmente suprimir. Perfeito. O objetivo não é a frieza, de jeito nenhum. É a clareza mental, a resiliência emocional, a capacidade de agir de forma virtuosa mesmo em situações difíceis. É cultivar as emoções positivas e racionais, a zeupateia, em vez de ser refém das paixões irracionais, das patheia. Muito bom. E para a gente terminar, talvez uma reflexão final? Sim, acho que vale a pena pensar nisso. Os estoicos, eles nos ensinaram a viver de acordo com a natureza e com a razão universal, o logos. A reconhecer que está tudo interconectado no cosmos. Claro, eles não lidaram diretamente com os nossos problemas específicos de hoje, né? Crise climática, sobrecarga de informação digital, polarização. Verdade. Mas será que essa perspectiva estoica de focar na virtude pessoal, de usar a nossa razão, de aceitar com serenidade o que a gente não controla e de agir sempre buscando o bem comum, será que ela não poderia nos oferecer uma bússola valiosa para navegar nesses desafios tão complexos que a gente enfrenta hoje? Como será que essa compreensão da nossa conexão com o Logos universal, com a natureza, poderia inspirar uma abordagem mais consciente, mais ética, mais sustentável talvez, ao nosso lugar no planeta e nas nossas relações uns com os outros? Fica a pergunta. Uma pergunta essencial, sem dúvida, e ótima para a gente continuar pensando a respeito. Com essa provocação, então, a gente encerra essa nossa análise sobre o estoicismo por hoje.